Primeira parada vai ser lá no estado da Bahia. Carminha Mício, vice-presidente da FAEB, a Federação de Agricultura e Pecuária da Bahia, para a gente entender um pouquinho como é que está a situação lá na Bahia, lavouras irrigadas começando a ser colhidas, as de sequeiro prestes a começar os trabalhos também. Então, para conversar um pouquinho com a gente sobre isso e ajudar a gente a entender melhor esse cenário, a gente recebe aqui a Carminha Mício, vice-presidente da FAEB, está aqui conosco por vídeo. Carminha, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme Dorigatti. Bom dia, Notícias Agrícolas. É uma alegria muito grande falarmos um pouco sobre a nossa safra aqui no oeste da Bahia. Está me ouvindo? Oi. Carminha, conta pra gente, por favor, como é que estão se desenvolvendo as lavouras aí na Bahia? O clima tem ajudado essas lavouras até esse momento? Bastante. Estamos bastante felizes. Eu, inclusive, no domingo à tarde, circulei por grandes regiões, aqui na região de Barreiras, Luiz Eduardo, junto com meu esposo, e ficamos muito felizes. A soja precoce, que foi plantada pelos irrigantes, que necessitavam variedades um pouquinho mais precoces, essas já estão sendo colhidas e, felizmente, uma colheita bastante segura, bastante promissora. E desculpe, aqueles que plantaram um pouquinho mais tarde, mas também irrigados, estão muito, mas muito felizes com a produtividade que tem se mostrado. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo sim, Carminha. E aí essas áreas de sequeiro devem começar a ser colhidas mais para frente? Como é que está o desenvolvimento por lá? Olha, o desenvolvimento das áreas de sequeiro está nos deixando bastante felizes até o momento. Obviamente, nos preocupamos com algumas possibilidades de mosca branca. Desculpe, me deu uma alergiazinha aqui. Mas, enfim, o sequeiro está mostrando uma lavoura muito boa. Eu costumo dizer que parece uma horta, um verde escuro, carregado de grãos e começando os enchimentos de grãos. Algumas mais precoces, outras menos, mas todas com possibilidade de fechar uma safra muito boa. E aí, Carminha, essas áreas de sequeiro devem ter a colheita acontecendo dentro de que datas aí no estado? Na verdade, mais uns 50 dias, por aí, que acredita-se. Os mais precoces, né? Uns 40 dias por aí, provavelmente inicia. 40, 50 dias. O irrigado, que está sendo colhido, nos surpreendeu bastante, assim, mas positivamente, porque as variedades precoces, para aqueles que precisam ciclo curto para plantar algodão, na sequência e fazer 2 safras, esses colhendo em média 60, 65. No plantado um pouquinho mais tardio, dentro da não necessidade do plantio de algodão, alguns produtores que irão colocar outra cultura como sorgo, como milheto, como, sei lá, fazer outra alternativa não tão precoce, que foi uma sojas mais, também antecipou um pouco o ciclo, mas estão alguns colhendo, inclusive, 100 sacas por hectare. Isso assim, dá um entusiasmo muito grande para todos os produtores. E o sequeiro, dentro do que se visualiza, claro que nós não podemos dizer que são 100% das lavouras, mas pelo menos está mostrando um panorama muito bonito, meio geralzão,
desde que você entra na Bahia, no oeste da Bahia como um todo. Então, isso nos deixa felizes e muito com uma expectativa muito boa, porque, como sabemos, a, o fechamento de preço depende da quantidade de produção, né? E aí, Carminha, olhando justamente para essa questão de preços e de comercialização, como é que estão as oportunidades para o produtor baiano avançar com essas vendas? Então, tem uma oportunidade, mas assim, os preços oscilando muito inseguro, deixando o produtor bastante bastante receoso, vendendo pouquinho, gerenciando, com muita expectativa de que no dia seguinte esteja melhor. Enfim, está deixando bastante preocupação. E Carminha, olhando para frente, para a sequência, como é que fica a expectativa para próximas safras, plantio de algodão, plantio de milho também por aí? Olha, eu acho que nós temos assim o algodão, que teremos uma quantidade bem significativa de algodão sendo plantado ou já plantado, alguns, né, que fazem uma única safra já estão plantados. Aqueles que fazem duas safras estão colhendo e já na sequência plantando. E o sorgo, o milho, tudo em andamento, mas tudo com bastante cuidado, com bastante preocupação, em virtude justamente dos preços dos preços tanto de produtos quanto de comercialização. Carminha, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse cenário das lavouras aí no oeste da Bahia. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu quero, primeiramente, agradecer ao Notícias Agrícolas e dizer que esse veículo de comunicação é de suma importância para que difundamos as melhores práticas. E aí eu só gostaria de fazer uma observação, que o que se percebe, e andando no domingo à tarde, a gente percebeu um diferencial extremamente grande, muito positivo, onde se trabalha com manejo de solo e onde se trabalha com prevenção de produtos para evitar doenças, mosca branca e etc. Tudo aquilo que se faz preventivamente para as lavouras, como se fosse com a saúde da gente, tende a nos dar um resultado muito bom e muito positivo para as nossas lavouras. Carminha, mais uma vez, muito Não, só obrigado. queria te agradecer, Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez a gente agradece, Carminha, e fica aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os resultados da colheita aí no oeste da Bahia. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Essa a Carminha Mício, vice-presidente da FAEB, a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão essas lavouras de soja lá no oeste baiano, lavouras que começaram a ser colhidas nas áreas irrigadas, com produtividades que chegam a 100 sacas por hectare, lavouras muito produtivas para essa área irrigada que já está sendo colhida lá na região. Para as áreas de sequeira, as lavouras começam a entrar no enchimento de grãos, a Carminha estima ali mais uns 50 dias de desenvolvimento dessas lavouras, mas pelo menos por enquanto lavouras prometendo altas produtividades, plantas carregadas e aí alta expectativa para essa safra de soja 24-25 lá no oeste baiano. A Carminha também destacando um avanço dos trabalhos de plantio do algodão, com boas expectativas para essa segunda safra também, produtor tendo esse cenário animador do lado das lavouras, mas preocupado, claro, com a comercialização, com os preços, avançando aos poucos com essas vendas, como a Carminha destacou aqui pra gente, mas um enfoque bastante positivo para esse lado da produtividade para a soja lá no oeste da Bahia, lá para essa safra 24-25 de soja do estado baiano.